Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo já, né? Acho que mais de um mês que não apareço. E hoje é quarta-feira, agora são 10h15 e eu acabei de chegar em casa e quis aproveitar esse tempinho que eu ia ter livre agora pra gravar pra vocês. E eu tô com dor de cabeça desde ontem, eu tenho enxaqueca às vezes e eu tomei remédio, não passou, mas ainda assim eu quero gravar o vídeo. Tá um pouquinho melhor agora, então eu quero aproveitar pra gravar. E como vocês já viram aí no título, ai gente, mas quando quer gravar é sempre assim, né? Como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre o porquê eu deixei meu emprego como gerente comercial. Então, gente, pra quem não sabe, eu trabalhava como gerente comercial administrativo em uma empresa e eu tenho 26 anos, vou fazer 27 no início de abril, tá? Então eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha trajetória até ser gerente e o porquê que eu decidi mudar de emprego, tá? Então, assim, gente, eu nunca fui aquela pessoa que tinha um sonho, assim, de profissão, sabe? Aquela pessoa que tem certeza, vou terminar o ensino médio, quero cursar medicina, quero cursar arquitetura. Eu nunca tive isso. E na época que eu tava ali no meu terceiro e quarto ano do ensino médio, eu tive quarto ano porque eu fiz o ensino médio técnico com administração. Então é um ano a mais por conta das matérias específicas que tem, né? Além da grade normal. Então, quando eu tava no meu terceiro e quarto ano, eu tinha começado a namorar. E eu tava muito envolvida nesse namoro. E, tipo assim, eu não pensava no meu futuro, assim, na faculdade, enfim. A minha vida era o meu namoro. E eu já trabalhava fazia um tempo. Gente, desculpa pelo barulho, tem um cachorro que não para de latir. Eu espero que não esteja aparecendo tanto aí no áudio. Então, eu namorava, trabalhava, estudava, trabalhava o dia inteiro. Na época eu trabalhava na Caixa Econômica e eu entrei na Caixa Econômica fazendo estágio, fazia abertura de conta salário e tudo mais, ajudava ali. E depois de 6 meses no estágio, que era pra ser de 2 anos, eles pediram pra eu me emancipar, pra eles poderem me registrar na carteira como recepcionista. Que daí eu ficaria lá na frente da agência, tiraria senha pro pessoal, explicaria, né, sobre, enfim, todos os assuntos ali de banco, ajudaria no caixa eletrônico, esse tipo de coisa. E quando a agência tá fechada, eu trabalhava interno, porque eu trabalhava 8 horas, né? Então guardava as coisas no arquivo, guardava cartões, malote, esse tipo de coisa. Então eu trabalhava o dia todo, à noite eu estudava e eu namorava. Então, tipo assim, nossa, foi o auge pra mim namorar, sabe? Eu tava super apaixonada. E eu não tava focada assim no meu futuro profissional, pensando assim na faculdade. Pra não dizer que eu não cheguei a fazer vestibular, eu fiz, mas eu fiz com uma amiga, um vestibular para educação física, numa universidade aqui perto, numa cidade aqui perto da minha. E eu fiz também para uma outra universidade para psicologia ou fisioterapia, para vocês verem uma coisa nada a ver com a outra, né? Mas era para faculdade particular, né? Então não tinha nem dinheiro para pagar, para ser bem sincera. E enfim, eu acabei pegando a minha nota do Enem e usando para tentar entrar em alguma faculdade. O que acontece? Meu namorado, na época, ele queria estudar em Santa Catarina, ele queria estudar na UFSC, e então ele iria morar pra lá. E a gente é do Paraná, no caso, né? E daí a mãe dele na época falou assim: Andressa, pega e faz o vestibular pra UFSC também, porque se eu vou pagar o apartamento, alimentação pra ele, né, pra você estar junto lá, não vai fazer nem diferença, né? Então pega e aproveita. Só que ele não queria que eu fosse junto, gente. Ele falou pra mim que era um sonho dele e que ele já tinha esse sonho muito antes de me conhecer e que ele queria viver isso sozinho. Bem estranho, né? Mas enfim. Então ele não quis que eu fosse fazer faculdade com ele. E eu peguei a minha nota do Enem e joguei pra universidades que fossem um pouco mais perto, pelo menos. Porque, tipo, de ônibus dava, eu acho que umas 12, 16 horas, algo assim. Então eu consegui entrar com a minha nota do Enem em 2 universidades estaduais. Uma foi a Unicentro, que eu passei em letras em inglês apenas, que seria para ser professora de inglês, e o outro que eu passei foi na UniOeste para nutrição. Na época, gente, nutrição não estava em alta como está hoje.
Na época só se falava em nutrição para pessoas que tinham assim mais transtornos alimentares ou que tinham problema com obesidade, né? Não era igual hoje, que as pessoas se preocupam bastante, tem todo um universo fitness aí na internet, né? Não era assim. Então, tipo assim, não me brilhou os olhos. E eu também fui olhar a cidade, a distância que eu estaria do meu namorado na época, né? E tudo mais. E eu acabei optando por fazer letras em inglês. Por quê? Eu sempre tive afinidade com o inglês. Eu nunca fiz curso de inglês nem nada, mas assim, desde novinha, eu sempre gostei de músicas em inglês. Então, tipo, enquanto as meninas estavam todas ali no Restart, eu tava no Justin Bieber. Não que as outras não tivessem, mas assim, eu tinha aquela preocupação de cantar certo a letra, entender o que a música dizia, não apenas ouvir pra dizer que eu ouço, sabe? Então eu sempre tive essa afinidade, eu gostava muito dos artistas internacionais e eu sempre tive aquele sonho, né, americano, de conhecer os Estados Unidos, enfim, Disney não tanto, tipo, não é aquela coisa, meu Deus, preciso ir pra Disney. Mas sempre sonhei em conhecer os Estados Unidos, em talvez poder morar lá por um tempo, enfim. Então, foi o curso que eu escolhi. Aí, gente, eu fui morar em Guarapuava, tá? Que é no Paraná também. E fui lá e fiz o meu primeiro ano de faculdade. Gente, quando eu cheguei lá, o primeiro mês que eu tava lá, eu já terminei meu namoro. Porque o que aconteceu? O meu namorado, na época, né, ele tinha ido em fevereiro pra Blumenau. E eu fui em abril, porque as minhas aulas começaram um pouco mais tarde. E daí, logo em abril, a gente já teve, tipo, uns 4 dias ali sem aula. Não lembro o que tinha, enfim, que não ia ter aula. Então, eu peguei e já fui pra Blumenau pra visitar ele. E daí, chegando lá, fiquei lá esses dias. E no último dia eu acabei pegando umas conversas no celular dele. E então eu decidi terminar. E enfim, gente, por fim eu acabei ficando apenas um ano lá, porque eu tinha um combinado com o meu pai e a minha mãe que pra eu ficar morando lá eu tinha que ficar num lugar onde eles conseguiram pra mim. Que era assim, lá em Guarapuava tinha uma tia minha e ela conhecia uma senhora que ela trabalhava em pensão, que recebia universitários. Só que ela já era senhora mesmo, então ela não trabalhava mais, mas ela recebia na casa dela, tipo, pegava uma menina pra morar com ela, entendeu? Então eu fui pra morar com essa senhora. Era bem barato, tipo, era acho que R$ 400 pra eu morar com ela, e alimentar lá tudo junto. Ela lavava as roupas, enfim. Então era bem barato. E era perto da faculdade. Daí, no final do ano, acabou que ela disse que pro próximo ano ela já não ia mais querer ninguém lá. E eu também tava um pouco... Acho que a gente teve alguns atritos, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, minha memória não é muito boa. Mas eu acabei ficando chateada na época e já decidi sair. Fui morar com uma amiga minha que morava bem na frente da faculdade. Então eu não quis mentir pros meus pais, eu já contei pra minha mãe que eu tava morando com essa amiga. E a minha mãe contou pro meu pai e o meu pai falou, ó, ano que vem você volta. Então eu só estudei o primeiro ano lá em Guarapuava. Gente, a história vai ser longa, tá? Me desculpa, mas é que eu quero contextualizar tudo pra vocês entenderem. Aí, eu estudei primeiro ano lá e, gente, a faculdade lá era ótima. Tipo, no primeiro dia de aula, já tinha professor dando aula totalmente em inglês. Tanto que eu pensei que eu não ia dar conta. Eu falei, não, gente, eu vou ter que avisar os meus pais que eu vou ter que voltar pra Medianeira. E foi muito bom porque, tipo assim, eu saía de lá cada vez sentindo que eu tava evoluindo. Ia pra casa pensando em inglês, falando em inglês, sabe? Construindo frases assim sozinha já. Coisa que antes eu não fazia, por mais que eu tinha um entendimento, era um vocabulário mais de palavras soltas, assim. E assim, eu tava crescendo muito lá nessa área, mas o meu foco também não era faculdade, porque daí eu tinha ficado solteira. Então daí eu queria ir em festa e tudo mais, mas eu não tinha muitos amigos lá. As minhas amigas da faculdade namoravam, então elas não iam pra balada comigo nem nada. Aí eu arrumei cada amizade furada, gente, passei cada uma que, olha, só por Deus. Ainda bem que eu tive que voltar, porque só Deus sabe o que eu passei lá. Enfim, então eu voltei e daí, gente, ainda com a minha nota do Enem que eu tinha dos anos anteriores, eu consegui bolsa pra continuar. Daí eu ia estudar em Foz do Iguaçu. Fica uns 40 minutos aqui da cidade onde eu moro. Então eu ia estudar lá. E daí lá não era apenas letras em inglês. É letras português e inglês. E porque aqui na região não tem, assim, letras e só a língua estrangeira, sabe? É sempre um português e uma língua estrangeira. Português e inglês, português e espanhol. Enfim, então eu consegui essa bolsa. E estudei um ano lá.
Só que, gente, era tipo 90% português, 10% inglês. Então, tipo, fui regredindo, porque queira ou não queira, aquela turma, ela não tava no ritmo que eu tava lá em Guarapuava, na universidade onde era só inglês. Então, tipo, eles não acompanhavam, as professoras não tinham como ir muito pra frente, assim, e eu acabei perdendo, porque não praticava mais daquele jeito, não ouvia mais as aulas em inglês, enfim. Então eu fui regredindo. E eu desanimei porque, assim, voltei a trabalhar o dia todo aqui, trabalhava o dia todo, pegava o ônibus direto pra faculdade, ia, chegava em casa meia-noite e no outro dia era 7h30, eu tinha que estar no trabalho já. E daí, como era mais português do que inglês, eu fiquei um pouco desanimada, não era bem isso que eu queria. E daí eu acabei terminando minha faculdade EAD, o que foi bom porque EAD pela Unicesumar tinha mais inglês do que tinha na faculdade presencial que eu tava fazendo. Mas enfim, gente, eu não pensava em exercer essa profissão de professora, porque pra mim eu só estaria apta para trabalhar nisso se eu tivesse me formado lá na primeira faculdade que eu entrei, lá em Guarapuava, né? Que era, tipo, a top das top. Na época que eu me formei, gente, eu tava trabalhando já nessa empresa, onde eu trabalhei como gerente. Eu entrei lá para trabalhar num setor que elabora os documentos que eles vendem. E, na verdade, eu fiquei um dia lá e daí eles já me fizeram uma proposta para trabalhar no setor comercial. Porque eu entrei para um setor de engenharia, que eles chamam, e daí já uma menina avisou que ia sair do comercial. E eles falaram, ó, você tem perfil, vai sair a fulana, e você poderia entrar no lugar dela, vai ter comissionamento e tudo mais. E eu me interessei e fui. E daí eu comecei a trabalhar ali, e eram três pessoas que trabalhavam no setor. E daí dessas três, uma acabou sendo demitida e a outra saiu pra trabalhar na área dela, que era de direito, e eu acabei ficando sozinha. Então eu fiquei sozinha no setor, né, dando conta de tudo ali, aprendi muita coisa. E quando eles tiveram a oportunidade de crescer a equipe, então eles me colocaram como supervisora. Eu tinha um gerente e eu fui promovida a supervisora, então a gente contratou uma equipe. Daí até essa equipe era em outra cidade, lá em Foz do Iguaçu, onde eu fiz um ano de faculdade. Então a gente ia quase todos os dias pra lá, treinar a equipe, tudo mais. Foi bem bacana, foi uma experiência ótima. E daí veio pandemia. Gente, na pandemia eu acabei saindo da empresa e indo trabalhar numa empresa maior, também no setor de vendas. Só que eu não me adaptei, eu saí de lá muito mal, eu fiquei acho que uns 5 ou 6 meses nessa empresa e eu comecei a ter crise de ansiedade. Assim, a minha liderança não fazia bem pra mim, a forma dele agir, e também era bem mais pressão do que era ali. Eu tinha muita responsabilidade onde eu trabalhava, mas lá era tipo assim, uma quantidade de trabalho tipo de 3 pessoas e você tinha que fazer sozinho. E daí você não podia fazer hora extra, mas você tinha que dar conta de tudo. E daí você aprendendo, não tem aquela agilidade, às vezes não dá conta de fazer. A liderança muito arrogante. Então acabou pesando muito pra mim, eu não me sentia bem naquele ambiente e eu decidi sair. E foi a primeira vez na minha vida que eu saí assim de um emprego sem ter outra coisa em vista, gente. E eles não fizeram acerto comigo nem nada. Mas tipo assim, chegou num ponto que os meus pais viram que não dava mais. Eu surtava, assim, tipo, eu lembro de uma vez que eu tava almoçando e do nada, assim, me veio uma crise de choro, não tinha acontecido nada naquele dia. Crise de choro e eu tremia e eu tinha medo, enfim, crise de ansiedade, né, gente? E daí eu decidi sair. E eu saí, fiquei acho que um mês em casa e logo essa empresa onde eu trabalhava antes como supervisora me chamou de volta. Então eu voltei como supervisora e foi muito bom. E assim, eu voltei muito feliz, porque lá era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, era um ambiente gostoso, assim, sabe? É diferente. Tipo, todos os outros lugares que eu trabalhei era muito, tipo assim, muitas regras que ali não tinha, não que fosse desleixado, mas por exemplo, eu trabalhei em banco, trabalhei em prefeitura, então você tinha que estar lá pronta pra atender a pessoa, né, em pé o dia todo, por exemplo, né? E ali nessa empresa, fazendo a parte do serviço mais administrativo, cada um ficava ali no seu lugar, você podia levar um fone de ouvido, ouvir uma música enquanto trabalhava, sabe? Então tudo isso eu achava assim bem gostoso, sabe? E eu tinha trabalhado num outro lugar, gente, que eu não podia nem almoçar lá. Eu não tinha tempo de ir pra casa porque eu morava muito longe e daí eu só podia deixar o meu almoço na geladeira, mas eu tinha que esquentar no micro-ondas e almoçar na rua. Então ali não, ali era diferente, sabe? Um ambiente mais saudável. Então eu amava trabalhar ali. E eu voltei, tipo assim, falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Eu já tenho, apesar de ser nova, eu tenho um cargo de supervisora. É uma empresa que tem um ambiente legal. É aqui que eu vou ficar, vou me dedicar, vou fazer o meu melhor aqui. Porque eu já saí pra uma empresa maior e não deu certo. Então agora eu entendi que é aqui que eu quero ficar.
E aí, gente, eu me dediquei muito, trabalhei um ano assim, ó, sabe? A gente fez muita coisa e eles acabaram me promovendo pra gerente. Então tinha um gerente e eles me promoveram pra gerente também. Daí o que aconteceu é que ficaram duas equipes de setor comercial, sabe? Então, como tem várias regiões, então eu fiquei com uma região e o outro gerente, que já tava há mais tempo, ficou com mais regiões do que eu. E daí, gente, trabalhei como gerente, fiquei um pouco mais de... Fiquei um ano mais ou menos como gerente. E daí, depois de um tempo, gente, como gerente, eu não sei, mas eu comecei a ficar frustrada, sabe? Tipo assim, parece bobeira falar, né? Parece fútil, gente. Meu Deus, menina com 26 anos, gerente, ganhando um salário legal numa empresa bacana, né? Por quê? Gente, eu não sei dizer. Assim, tem algumas outras coisas, claro, mas que não vem ao caso eu falar aqui, tá? Mas enfim, eu não era mais feliz. Apesar de tudo, assim, eu tava com uma frustração muito grande dentro de mim. E tava sendo um peso pra mim aquele trabalho, sabe? E tipo assim, gente, eu já dominava o que eu fazia. Não era aquela, tipo, era uma coisa que eu ajudava as pessoas, que as pessoas vinham, né? Pra, Andressa, isso aqui, o que você acha? Como que a gente pode resolver? Então, tipo, eu tava muito bem, tinha tudo pra dar certo. Mas eu, sei lá, tava muito infeliz, assim. E daí, gente, pra ser bem sincera, eu não queria sair pra ir trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque eu já tinha saído e tinha tido uma experiência ruim. E eu tava um pouco cansada também de trabalhar com vendas, sabe? E tinha, na verdade, algo que falava assim no meu coração. 2 pontos agora importantes que eu vou dizer pra vocês, tá? Primeiro, eu sinto que Deus falava assim comigo, porque quando eu entrei lá, que falaram pra mim, você tem perfil comercial. E eles sempre reforçavam pra mim que eu era muito boa no que eu fazia. Então eu tinha pra mim que eu era boa na área de vendas, entendeu? E outra coisa, meu pai sempre trabalhou com vendas. E às vezes as pessoas falavam pra mim que eu era comunicativa como meu pai, que eu me dava bem, que às vezes quem tem habilidade pra trabalhar com vendas já nasce assim, sabe? Esse tipo de coisa que as pessoas falam. E tinha algo assim que eu sentia que Deus falava pra mim, que eu levava um rótulo porque as pessoas disseram e que isso me limitava, sabe? Que eu achava que eu só era boa naquilo, que eu só ia ter que trabalhar com aquilo, porque um dia alguém me falou aqui. E outra coisa, gente, antes de eu ser promovida a gerente, quando eu tava como supervisora, tava trabalhando muito, falei pra vocês que foi um ano assim que a gente produziu muito, sabe? Mudou muita coisa. E eu ralei mesmo aquele ano. E eu sentia assim que eu não tava ganhando um salário que condizia com o trabalho que eu tava fazendo. Então eu pedi um aumento e eu orei pra Deus, eu falei que eu queria ganhar um valor X, que era o valor que eu achava que, tipo assim, era correspondente ao trabalho que eu tava fazendo. E eu senti que Deus falou assim pra mim, tá, mas e se você receber esse salário? Ele vai te impedir lá na frente se eu tiver algo diferente pra você? E daí foi aí que chegou no impasse pra eu sair da empresa. Então, quando eu fui promovida pra gerente, eu tava recebendo exatamente o salário que eu pedi pra Deus. E daí, gente, eu não conseguia sair de lá porque era um salário bom. Então, tipo, eu sou recém-casada e eu dependia, tipo, a gente depende aqui em casa do salário que eu ganhava lá, né, pra conseguir dar conta de tudo. Então eu falei, gente, eu tava assim, não sei o que eu vou fazer, não quero ir pra outra empresa trabalhar com vendas, não sabia muito bem o que eu queria. Na verdade, assim, eu queria muito poder monetizar o meu canal, só que tava muito difícil, por mais que eu tivesse me esforçando, postando direto, tipo assim, eu não tava conseguindo atingir as horas, então não ia ser suficiente pra eu conseguir monetizar. Eu tenho a quantidade de inscritos, mas falta ainda a quantidade de horas, então por esse motivo não dava pra, tipo, eu contar com o canal. E daí eu tava nesse impasse, gente. Aí o que acontece? Eu tava tão mal que eu comecei, tipo assim, a pensar, cara, eu vou mandar currículo. Aí tinha uma menina que trabalhava comigo lá nessa empresa, que ela é formada na mesma faculdade que eu, mas ao invés do inglês é com o espanhol. E eu tinha indicado ela pra uma escola, né, que eu conhecia. E daí eu pensei, vou mandar o meu currículo pra essa escola, mas eu não tava nem pensando como professora. Eu pensei talvez na secretaria, algo assim, né? Aí eu pensei, quem sabe, né? Vamos ver. Daí, gente, mandei e acabei pensando, tinha uma outra escola particular aqui na cidade e falei, vou mandar pra outra também, né? E daí conseguiu, tem uma pastora lá da igreja que trabalha nessa escola e eu falei, olha, será que eu posso mandar meu currículo? Qual que é o contato? E daí, gente, por sorte, olha só como são as coisas de Deus. A pessoa que assumiu a gerência dessa escola, onde a pastora trabalha ali, ela dá aula de música para os pequenos, né? Então, a pessoa que assumiu ali a diretoria foi minha
professora lá em Foz do Iguaçu, onde eu estudei. Então ela já me conhecia e eles estavam precisando, gente, só de professora de inglês para os pequenos, para educação infantil, que é até ali os 5 anos, né? E depois o Fundamental 1. Então, eles precisavam de alguém que desse aula para crianças de 2 a 9 anos. E daí eu conversei com ela me mostrou um pouco do material, me mostrou a escola. Eu falei pra ela, prof, desde que eu me formei eu tô parada, eu não trabalhei em nada nessa área. Ela falou, Andressa, eu lembro que, mais ou menos do seu nível de inglês, eu lembro que você estava um pouco à frente da turma lá, e eu sei que você dá conta desse material que tem aqui. A gente tem outros professores de inglês na escola, tem a professora tal, que ela pode te ajudar se você tiver alguma dúvida, enfim. E daí, gente, ela me falou, ó, são tantas aulas que você vai ter. Eu não entendia muito bem quanto que isso ia ocupar do meu tempo. E ela me falou o salário. E, gente, o salário era melhor do que se eu fosse entrar, tipo, numa empresa pra trabalhar, tipo, de segunda a sexta, 7h30, meio-dia, 1h30 às 6, como eu trabalhava, sabe? Tipo, se eu fosse começar em outra empresa, era um salário melhor. Era menor do que eu ganhava como gerente, mas era melhor do que se eu fosse iniciar em qualquer outra empresa, assim, pelo que eu já sabia de média de salário aqui da cidade. E daí, gente, eu orei, conversei com a pastora, tudo. O João, gente, meu marido, ele ficou super empolgado, porque ele sempre falava pra mim, Andressa, nem me chama de Andressa. Ele falava, amor, e a tua faculdade? E eu falava pra ele, você sabe que eu não quero ser professora. Mas por que eu não queria ser, gente? Porque na minha cabeça eu só poderia ser professora se eu tivesse me formado lá naquela faculdade. E quando eu fiz o meu estágio aqui na cidade, eu fiz com o Fundamental 2, que são um pouquinho maiores, né? E foi numa escola estadual. Então, gente, eles não levaram a sério, os meninos faziam muita cantada, piadinha. Eu falei, gente, eu não vou me submeter a esse tipo de coisa, sabe? Não, enfim, eu sentia que não era pra mim. E daí, eu sempre brigava, minha mãe também falava, Andressa, você fez a faculdade. E na minha cabeça eu tinha feito faculdade porque simplesmente se eu não fizesse, eu sabia que minha mãe ia encher o meu saco, porque eu não tinha nada na minha mente como faculdade pra fazer, eu fiz porque senão, né? Não tem faculdade, aquela coisa, sabe? Mas que eu não ia usar pra nada. Na minha cabeça era isso. Eu acabei, tipo, me colocando no lugar, sabe? Pensando como seria o ambiente lá da escola. Gente, a escola é linda. E, enfim, eu senti paz nessa decisão. Aceitei e fui. Daí, gente, quando eu recebi o meu horário, olha que bênção. Um dos motivos... gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Antes de eu sair lá da empresa, eu tinha pedido pra eles fazerem uma proposta pra mim, pra eu trabalhar como pessoa jurídica pra eles. O que é isso? Tipo, eles têm contrato com vários contratos PJ, que é assim, a pessoa tem o CNPJ dela, como se ela fosse uma empresa que presta serviço pra outra empresa. E daí eu queria trabalhar, tipo, home office, eu queria trabalhar de casa e deixar de ser gerente, fazer uma parte administrativa. Por quê? Eu tinha muita vontade de ter mais flexibilidade de horário, tipo assim, hoje de manhã se eu precisar resolver alguma coisa, eu vou e eu vou receber pelas horas que eu trabalhei, então eu posso compensar em final de semana, se eu precisar, trabalhar até um pouco mais tarde. Queria muito poder fazer, tipo, almoço, sabe? Porque quem trabalha fora sabe que é corrido. A gente sai, volta, tem que preparar o almoço na hora, não dá tempo de fazer algo legal, né? E eu tinha muito isso, eu queria poder cuidar mais da minha casa, fazer almoço e tudo mais. O canal também queria me dedicar. E daí, gente, eles iam fazer a minha proposta PJ, só que ia levar ainda um tempo, eles não podiam no momento. Eles tinham outras coisas pra resolver. E eu não tava disposta a esperar tanto tempo, porque eu não tava feliz, sabe? Tava mal, assim. E daí, enfim, gente, quando eu recebi o meu horário lá da escola, que eu entendi quanto que seria que eu ia trabalhar. Olha que louca, gente, eu nem sabia quanto que ia dar, mais ou menos. E, gente, eu tenho os horários, assim, muito bons. Tipo, eu vou explicar pra vocês como que é. São 24 aulas que eu dou na semana. Então, na segunda-feira eu tenho aula o dia todo. Segunda-feira é quando eu fico o dia todo lá. Na terça-feira eu tenho só as 2 últimas aulas, então eu fico praticamente o dia todo livre. Na quarta, que é hoje, eu tenho 2 aulas de manhã e 2 aulas à tarde. Então eu tenho meia manhã e meia tarde livre. Na quinta, eu não tenho nem a primeira e nem a última aula. Então eu chego um pouquinho mais tarde e saio um pouquinho mais cedo. O resto eu fico o dia todo lá. E na sexta eu não tenho nenhuma aula.
Então, assim, gente, eu consigo, só 2 dias na semana que eu não consigo fazer o almoço e a gente acaba almoçando na minha sogra. Os outros dias eu faço almoço, sexta-feira eu tô em casa pra deixar a faxina em dia e tudo mais, sabe? E, nossa, foi muito especial. E os primeiros dias, gente, foi um pouco difícil na escola, porque eu tava muito insegura. Eu achava que eu não ia dar conta, tipo, quando eu comecei a dar aula, sabe? São muitas turmas que eu dou aula, turmas diferentes, assim, então eu achei que era muita coisa. Eu passava, tipo, final de semana inteiro preparando aula, noite preparando aula, e eu achava que eu não ia dar conta, mas agora que já passou, tipo, 1 mês e pouquinho, já tá muito mais leve, tipo, já me acostumei com as turmas, já peguei o jeito, já peguei mais o jeito de preparar a aula, sabe? Então eu preparo bem mais rápido, tenho mais tempo livre pra ficar com, ter o meu tempo com Deus, pra cuidar da minha casa, pra fazer almoço que eu queria. Agora, né, pra voltar aqui com o canal, fiquei um tempo fora porque eu tava nesse período de adaptação, eu tava muito focada nas coisas da escola, preparando aula, pesquisando conteúdos pra professores e tudo mais. Mas agora eu consigo trazer mais conteúdo aqui. E, gente, resumo da história, tá? O que eu quero falar pra vocês? Algo que Deus falou comigo em toda essa mudança. Muitas pessoas, eu até postei vídeo no TikTok falando que eu ia mudar de profissão. E as pessoas, nossa, mas como que você conseguiu ter trabalho de gerente e tudo mais? E uma coisa assim que Deus falou comigo é o quê? Que a gente tem que estar atento à voz de Deus para o que Ele tem para nós. Porque, assim, para muitas pessoas, eu tinha alcançado sucesso. Eu, com 26 anos, era gerente, sabe? Eu ia querer mais o quê? Eu tinha um salário bom, trabalhava numa empresa legal, tinha um cargo top, sabe? Então, assim, eu sempre que eu orava pra Deus, eu falava assim, Deus, eu não quero ser ingrata, sabe? Eu não quero sentir o que eu tô sentindo. Mas, assim, gente, Deus tem uma história diferente pra cada um de nós. E eu achava que, tipo, os 4 anos que eu fiz faculdade, ó, podia jogar fora, sabe? E, tipo assim, olha como Deus restitui tudo, sabe? E hoje eu tô tão feliz, gente, lá dando aula, sabe? Eu tô tão feliz podendo cuidar da minha casa. E eu amo o inglês, então eu tô podendo voltar a, tipo, aprender, queira ou não queira, a gente não sabe tudo. Então eu tô relembrando muita coisa, tô conseguindo voltar a estudar um pouco de inglês. Eu ainda tenho o sonho de poder ir um dia para os Estados Unidos, seja para visitar, seja para morar por um tempo, né? Quem acompanha o canal viu que eu ia fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, mas, né, Deus não permitiu que eu fosse. Eu tava pronta para ir, Deus não permitiu que eu fosse. Tem um vídeo no canal, vou ver se eu deixo o link aí para vocês. Daí vocês assistem lá, senão vai ficar muito longo se eu explicar aqui, né? Mas enfim, gente, eu tô feliz, eu tô leve, sabe? E, tipo assim, o sucesso não é aquilo que tá no Instagram, não é aquilo que as pessoas dizem que é. Cada um é cada um. Tipo assim, pra mim, sucesso é isso que eu tenho agora, sabe? Tipo, eu tô trabalhando com algo que eu tenho afinidade, que é o inglês, né? Não tô dizendo que eu sou a melhor, mas eu tô dizendo que é algo que eu gosto, sabe? E, gente, eu tô tendo tempo pra cuidar da minha casa, eu tenho exatamente o que eu queria. E eu não me via na profissão de professora. E, assim, olha como Deus é perfeito, Ele preparou esse emprego que tem, tipo, esses horários maravilhosos. Não poderia ser melhor, gente, não poderia ser melhor. E eu recebo tanto amor, gente, daquelas crianças, tanto carinho. Elas abraçam, elas dão risada com a gente, elas brincam. Ver que elas estão aprendendo é muito gostoso, é muito legal. E assim, lá na empresa, as pessoas onde eu trabalhava antes, as pessoas às vezes me elogiavam, que eu era uma pessoa assim didática, que eu tinha paciência para explicar e tudo mais. Eu gostava de explicar sempre o porquê de tudo. Ó, você tá fazendo isso, mas tudo começa aqui, ó, começa aqui, daí vem pra cá, daí vem pra cá, que chega em você, e é por isso que você tá fazendo isso. Então eu sempre fui uma pessoa assim didática, paciente, e só que eu não conseguia enxergar em mim que, tipo assim, que eu ia ser feliz sendo professora, porque eu tinha aquele rótulo, como eu falei. Eu me limitava. E por mais que eu achei que eu também não queria trabalhar em outro lugar, que eu queria já, tipo, monetizar o YouTube e tudo mais, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vai saber pra onde isso vai me levar, o que ainda pode acontecer. Os planos de Deus são maiores pra nós, são melhores. E assim, gente, referente ao financeiro, claro, a gente tá ganhando menos. Antes a gente tava conseguindo, tipo assim, viver bem, assim, a gente não esbanja, mas a gente come bem, por exemplo, sabe? Ah, final de semana, come fora, né? Enfim. E a gente tava conseguindo guardar um dinheirinho. Então agora a gente não consegue mais guardar, mas a gente tá conseguindo pagar tudo, graças a Deus, tá tudo certo.
E quem sabe, né, eu não consigo monetizar o YouTube logo e daí vem uma rendinha extra pra gente conseguir guardar pra depois comprar a nossa casa. Enfim, a gente não tem casa própria, né? Tem muita coisa que a gente tem que conquistar. A gente tá casado aí há uns 6 meses. E, gente, eu acho que eu falei tudo. Então é isso. O que eu tenho pra dizer pra vocês é assim: cuidem com os rótulos que vocês colocaram na vida de vocês. Cuidem com as caixinhas que vocês têm se colocado ou que vocês têm colocado Deus. Às vezes a gente quer apresentar pra Deus os nossos planos. Deus, falava, ó, Deus, eu quero ou ser contratada como PJ ou eu quero trabalhar com o YouTube. E tipo, não aconteceu nada disso, mas aconteceu algo que tá me fazendo muito feliz, sabe? E assim, eu sinto que eu tô conseguindo voltar a ser quem eu era, porque fazia muito tempo que eu não me reconhecia mais, sabe? E agora eu tô começando a me reconhecer de novo. E tudo faz parte desse processo. Enfim, gente, tô muito feliz. Desculpa pelo vídeo ter ficado tão longo. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí que eu vou respondendo. Se forem várias perguntas, algo que eu tenho que responder em vídeo, eu faço um outro vídeo explicando pra vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.